Oi gente, eu sou Eduarda Martins, tenho 15 anos, sou carioca e fui a primeira colocada na Epicar 2022. Os maiores diferenciais de estratégia eram os simulados, que eram incríveis, a correção de redação era ilimitada, 2 dias a gente já recebia a correção e os PDFs eram super completos. Eu conheci a Epicar em 2017, quando tinha acabado de abrir vaga feminina, né? E eu comecei a pesquisar muito e eu me encantei e eu decidi que era isso que eu queria pra mim. Quanto à minha rotina de estudos, eu estudava praticamente o dia inteiro, assim, eu acordava, começava a estudar, às vezes eu nem parava pra almoçar, assim, continuava vendo videoaula enquanto eu almoçava, estudava à tarde, à noite, eu estudava muito. Mas se eu fosse colocar ali uma quantidade aproximada de horas, talvez umas 12, assim, eu gostava de estudar também. No meu tempo livre, eu gostava de ler. E tem uma coisa que eu sempre gostei muito de redação, então eu via conteúdos de redação, coisas de repertório e tal, que me ajudavam e era algo que eu relaxava. Não, eu realmente não esperava ser a primeira colocada, inclusive quando eu vi no provisório era um susto, assim, tinha muitas Eduardas, então eu fiquei até procurando pra ver se era realmente eu, e eu fiquei muito feliz, assim, é extremamente gratificante, você olha pra trás e pensa, pô, valeu a pena ali cada minuto, cada dia que eu passei estudando. Eu acredito que a gente tem que dar o nosso melhor, porque dentre mais de 22 mil candidatos e apenas 20 vagas femininas, o importante foi eu fazer o que estava ao meu alcance. Eu fiz 46 de 48 questões, 10 na redação, minha média ficou ali um pouco mais de 9,6, e o importante foi eu e a prova, independente da concorrência. Eu acho que redação a gente tem que estudar a estrutura. A gente tem que focar sempre em fazer algo objetivo e claro, dentre ali as 30 linhas. Minha principal dica seria treinar o tempo, porque muita gente acaba esquecendo do cronômetro e deixa fazer a redação em 2 horas, assim. Então eu treinei para 40 minutos e no dia da prova eu fiz em 40 minutos. Minha maior ajuda foi a correção de redação mesmo, né? E uma gratidão especial à minha mãe, que é professora de português, então estava sempre comigo ali uma vez por semana. Meu principal conselho a quem está começando a estudar agora é não criar metas inalcançáveis. Às vezes a gente vê uma produtividade tóxica na internet. Então estudar ali o que está ao seu alcance e progredindo gradativamente. A disciplina que eu tinha mais dificuldade era matemática, porque a gente vem de um ensino associado à escola de absorver o conteúdo, aplicar na prova e simplesmente esquecer. Quando eu cheguei no concurso, eu percebi que eu de fato tinha que aprender as matérias, porque as questões eram muito mais profundas que na escola. Então, sem dúvida, minha pior matéria era matemática. O estratégia me ajudou muito na formação acadêmica, eu aprendi muito aqui, mas não só isso. Eu queria deixar uma coisa muito interessante, um diferencial, que é toda a motivação, os podcasts, o pré-prova, a estratégia de prova. Inclusive, eu usei a estratégia de prova no dia, eu segui exatamente o que o Ismael e o Léo falaram e sobraram 40 minutos no dia. No começo da minha preparação, eu não tinha muita noção de horários e dos meus limites. Então, eu tenho o hábito de acordar às 5 da manhã para estudar, é uma coisa que me deixa muito produtiva. Mas eu queria estudar até de madrugada. Assim, uma vez eu fui dormir às 3 da manhã e eu deixei o alarme como se nada tivesse acontecido às 5. Eu tinha acabado de dormir e tocou o alarme. Então eu percebi que pra mim o que mais se adaptava era estudar das 5 da manhã até umas 10, 11 horas da noite. Eu acredito que todas as coisas acontecem por um motivo. No concurso do ano passado eu fiz média 8,5 e não foi suficiente para entrar na nota de corte feminina. Eu fiquei em quarto excedente. Esse ano aconteceu tudo assim, perfeito. Eu não pensei muito em concorrência, eu tentei, de fato, dar o melhor de mim e aconteceu que eu fui primeira colocada. A característica que mais me ajudou, de fato, foi a disciplina, porque a gente tem que ter horário, a gente tem que ter o foco para continuar sempre estudando, mesmo quando a gente não quer. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso seria sendo possível, Ele fortaleceu durante todo esse processo. Aos meus pais, por terem sido minha principal base e terem dado todo o suporte. À minha irmã, por todo o apoio durante a preparação. E aos amigos, familiares e aos professores. Se eu pudesse dar um conselho para quem ainda está estudando, eu diria para você respeitar o seu processo. Comemore pequenas conquistas, veja sua evolução gradativa e tenha constância. Para mim, essa foi a chave. Se esse é realmente seu sonho, mergulhe de cabeça, dá o gás que no fim tudo vale a pena.